Na semana passada eu queria ouvir da igreja e pedir que vocês escolhessem os temas que iríamos estar trabalhando durante o mês de janeiro e talvez até a entrada assim de fevereiro. E vocês, como qualquer outra igreja, porque eu também fiz a mesma pesquisa, escolheram aquilo que a gente sempre escolhe. Ou seja, saúde, finanças, relacionamento e lazer. Na verdade, da pesquisa que eu fiz, a única coisa que eu não vi em outras igrejas falando foi o lazer. Mas a nossa igreja pediu lazer, né? E eu fui para casa com esse homework, eu fui para casa com esse trabalho. E olhei tudo isso e vi o que tínhamos falado e descobri uma coisa. Eu descobri que tudo que se falou é uma coisa só. Tudo é saúde. Quando falamos de saúde, né, tudo é saúde. É a saúde financeira, é a saúde nos nossos relacionamentos, é a saúde no nosso lazer. E daí, partindo desse ponto, orando e buscando a palavra de Deus, eu fui achar as coisas que poderiam nos ajudar. E deixa eu dizer para você, hoje, talvez você se surpreenda por dois motivos. Um, porque você já sabia disso e tinha esquecido. Porque foi o que aconteceu comigo. A gente sabe, mas esquece que sabe. É como a gente ser turista na nossa própria cidade. Nós estamos tão acostumados com a nossa cidade que nós esquecemos o que a cidade tem. E para lembrarmos o que a cidade tem, nós temos que então nos tornar turistas na nossa própria cidade. É como você está acostumado a dirigir numa estrada que tem uma paisagem linda, mas como você passa por ali todos os dias, aquela paisagem linda que está ali sendo oferecida para você, não é desfrutada por você, porque você já se acostumou com aquilo tudo. Essa é a primeira surpresa que você pode ter hoje. E a segunda é que você nunca passou por essa estrada, e você vai ficar deslumbrado com a paisagem que você vai ver. Ou então, você pode até dizer, não quero essa paisagem para a minha vida. Na semana passada, nós começamos então a falar de planejar ou não planejar. Então hoje nós estamos vindo com planejar ou não planejar uma vida saudável. Uma vida saudável. Mas quando falamos de vida saudável, qual é a primeira coisa que passa pela nossa mente? Você acha que é isso? Ou 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 tudo isso? Talvez isso? Pode deixar aí, Paulo. Você concordou que quando a gente fala de vida saudável, aquelas imagens é que vem à nossa cabeça? Se você fosse explicar uma coisa fofinha, você faria sempre assim, não é? Ó, uma coisa fofinha, aí você fica assim apertando, não sabe o quê. Mas quando se fala de vida saudável, é isso aí que vem na nossa mente mesmo. E na semana passada, nós começamos dizendo que para o novo ano nada melhor do que lembrar que Deus tem um plano para a nossa vida. E no capítulo 29, no verso 11 do livro de Jeremias, diz que esse plano é um plano de paz, esperança e futuro. E eu ensinei aqui que a palavra paz, a palavra shalom, ela tem dentro dela três significados. O significado de tranquilidade, o significado de plenitude e o significado de contentamento. E que a palavra esperança e futuro, no original é uma coisa só, que é o fim que esperamos. Então se traduziu para esperança e futuro, para que nós, nos dias de hoje, tivéssemos um entendimento melhor.
mas até mesmo nas versões mais antigas você vai perceber na língua portuguesa que é o fim que desejais, o fim que esperais. Então o plano de Deus é um plano de paz, esperança e futuro. Essa semana eu conversava com um jovem e ele disse que o pai dele, conversando com ele, disse: o meu pai disse que os ensinos de Jesus Cristo são bons, mas que ele não aceita não, porque nós temos que decidir o que é bom mesmo para a nossa vida. Aí eu falei para ele assim: imagina que você tivesse um amigo, e esse amigo dissesse para você bons conselhos, que trouxesse para você coisas que iam tirar você da droga, coisas que iam evitar com que você se envolvesse em prostituição, no roubo, em bebedeiras. Você acha que esse amigo é um bom amigo ou um mau amigo? E imediatamente o jovem me respondeu: eu acho que é um bom amigo. Eu disse: Jesus é um bom amigo. O seu pai me entendeu, foi isso. Aí fica a pergunta para o que nós chegamos hoje. Estamos vivendo uma vida saudável? Cadê o slide, Paulo? Por favor. Está você vivendo uma vida saudável? Como é que você responderia isso? Eu gostei muito dessa ilustração da foto da... Eu não posso fazer esse coração porque com a da artrite, meu Deus, eu tenho assim uma admiração por aqueles que ainda conseguem fazer esse coraçãozinho. Mas eu não consigo mais. Mas estamos vivendo uma vida saudável? Nós estamos vivendo uma vida saudável? É uma pergunta difícil de responder, porque nós podemos achar que sim, podemos achar que não. Mas para nós entendermos com maturidade, porque existe uma diferença entre entender a coisa sem maturidade e falarmos aqui o que estamos prontos para seguir, nós devemos lembrar que esse pedido primeiro veio da onde? Da igreja. E Deus fala através da igreja. Quando vocês se reúnem como igreja, Deus fala através de vocês. E quando vocês, ainda que parecido com outras igrejas, clamaram esta necessidade de conhecer saúde, clamaram essa necessidade de conhecer finanças, clamaram essa necessidade de conhecer o melhor relacionamento, clamaram essa necessidade do lazer, então a igreja falou isso. Eu não trouxe algo pronto, mas a igreja falou. Mas claro, Deus não fala somente através da igreja, Deus fala através da oração, Deus fala através da palavra dele. Mas Deus falou através da igreja que esses eram os pontos. E para entendermos esse ponto, então nós precisamos voltar ao princípio de tudo. Então nós vamos ver. Sem voltarmos ao princípio, não temos maturidade para entender o que estará diante de nós. Bom, vamos lá, Paulo. Princípio de tudo. Gênesis, no caso aqui, capítulo 1, verso 27. Nesta passagem, está dizendo que Deus criou o homem, o ser humano, mankind, a sua própria imagem. Ou seja, você e eu fomos criados à própria imagem de Deus. Nós não somos deuses, mas somos a imagem de Deus. A imagem de Deus foi criada, nós fomos criados. E aqui diz que criou macho e fêmea. Que criou o homem e a mulher. Deus não criou fantasia. Deus não criou drag queen. Deus não criou nada além de macho e fêmea. Mulher e homem. Homem e mulher. Eu tentei achar a palavra em português e não achava. Travesti. Deus não criou travesti. Deus não criou travesti. O pecado, vamos falar mais para frente, me deu outra passagem. Quando Deus criou o homem, Ele não somente formou o homem do pó da terra, como Ele
soprou no homem, nas narinas do homem, o quê? O fôlego de vida. E ele se tornou uma criatura viva. E esse fôlego de vida aqui é o Espírito. Então, quando Deus criou o homem, Ele criou o homem do pó, da terra, Ele criou corpo, alma e espírito. O apóstolo Paulo entendeu isso imediatamente. Pelo fato dele ter um conhecimento grande do Antigo Testamento, ele rapidamente em Cristo Jesus já percebeu isso. E aí o que ele diz em Tessalonicenses? Me dá outro slide. Ele diz assim: porque Deus mesmo, o Deus de paz, né, que ele diz assim, possa Deus, o Deus de paz, santificar vocês completamente, possa você inteiramente, espírito, alma e corpo, serem preservados sem manchas, sem culpa, até que venha Jesus Cristo. Até que Jesus Cristo volte. Então o apóstolo Paulo está dizendo em Tessalonicenses que ele está pedindo a Deus, que Deus, né, para Deus, o Deus de paz, trabalhar completamente nas nossas vidas, para que totalmente, espírito, alma e corpo, nós possamos nos manter sem manchas, imaculados, até que Jesus Cristo volte. É muito importante entender que o homem foi criado corpo, alma e espírito. Sem esse entendimento, nós vamos flutuar em filosofias vãs. Vamos lá para frente. O corpo, a palavra do grego é soma, só para que isso aqui não vai acrescentar nada, só para você entender. A palavra alma é psique, e aqui a palavra espírito é o pneuma. Me dá mais um slide, Paulo. A forma que você encontra, se você for para o Google ou qualquer lugar, para ilustrar essas três coisas, corpo, alma e espírito, são círculos assim. Não é? Corpo, alma e espírito. E eu usei uma ilustração que é comum. As cores variam de acordo com o gosto. Eu escolhi essas cores, não me perguntem por quê. Mais um, por favor. Vamos entender o que é o corpo. O corpo é isso que nós temos, né? Essa carne aqui. Mas nesse corpo, nós temos a visão, nós temos a audição, nós temos o paladar, tá certo? Ah, que bom. Olfato. O olfato, o paladar e o tato. Tato. Não é isso? Então, quando Deus nos criou, Ele nos criou dessa forma. Que tivéssemos visão, audição, olfato, paladar e tato. Que chama-se de sentidos, 5 sentidos, não é isso? Isso somos nós, como corpo. Agora, Deus também nos deu a alma, que é o quê? A mente, os desejos e as emoções. É por isso que quando você fica frustrado ou frustrada, o seu coração se abate. A sua alma fica abatida. Quando você recebe uma carta e a notícia não é boa, a sua alma se abate. E quando a sua alma se abate, o seu corpo também dá uma encolhida. Eu lembro das minhas fotos quando eu era menino, todas as minhas fotos eram assim. Todas as fotos eu estava sempre assim. Que eu tinha medo até de levantar a cabeça e tomar um tapa. Porque tudo que eu fazia não dava certo. Então eu já ia no lugar, já ficava com medo de tomar uns cachação.
o corpo reagia à minha alma. E agora ao espírito. O espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, gentileza, mansidão também pode falar, e autocontrole. Isso é o espírito. Aí você vai dizer, mas uma pessoa... eu não vou me misturar, não. Então, agora você sabe que o homem foi criado para isso. Ele foi criado para ser um corpo, onde ele trabalharia todos os sentidos. Deus deu a ele a alma, onde ele teria desejos, onde ele usufruiria de todas as coisas, sentiria, ficaria abatido, ficaria alegre. E também deu a ele o espírito, que daria a ele o amor, a alegria, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, a gentileza ou o autocontrole. Mas aí aconteceu um acidente de percurso, um hiccup. Não é? Um hiccup é um soluço, né? Em inglês é soluço, mas também é uma palavra que expressa acidente de percurso. Ou seja, no processo, o homem pecou. E quando o homem peca, ele se separa de Deus. E ao se separar de Deus, acontece a morte do espírito. O espírito morreu. E agora o homem ficou corpo e alma. Ele continuou com os sentidos, ele continuou vendo, ele continuou ouvindo, ele continuou sentindo paladar, ele continuou tendo tato, ele não perdeu nada disso. Ele continuou tendo pensamentos, conhecimento, mas ele não tinha mais o espírito. O espírito morreu. Tem prova disso, pastor? Sim. Em Efésios o apóstolo Paulo diz, porque antes vocês estavam mortos nos delitos e pecados. Antes vocês estavam mortos. Como o homem ficou com corpo e alma, essas duas coisas juntas produzem uma outra chamada carne. E essa carne não está se referindo a essa carne que você está vendo aqui. Não é isso. É a mistura de quê? Da nossa visão, daquilo que vemos, daquilo que ouvimos, com os nossos desejos. É por isso que as obras da carne, o resultado carnal, é a imoralidade sexual, a impureza, o deboche, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, os ciúmes, a ambição, o egoísmo. Atende, diz que está muito bom, eu chego lá. Não tem vergonha de atender, não. Mas diz onde você está e que está muito bom. Essa que é a nossa regra aqui. As dissensões, as facções, a maldade, a bebedeira, as orgias e por aí vai. Isso são as obras da carne. São os atos da carne. Ou seja, o corpo e a alma atuam pela carne. Aí você me pergunta, mas e as pessoas que estão assim? Elas amam? Sim, amam na carne. E essas pessoas, elas são generosas? Sim, na carne. Ah, essas pessoas são boas? Muitas delas, sim, na carne. Todas as decisões delas serão sempre decisões do homem natural, carnais. Decisões carnais. E ainda que sendo boas, elas sempre serão carnais. É por isso que a gente vê tanta contradição no mundo natural. A gente vê, e teve um diretor de cinema, alguns anos atrás, que expressou isso bem, o Luiz Buñuel. A gente vê uma pessoa abraçada, imagine, a gente vê uma pessoa abraçada a uma árvore, o camarada se agarra na árvore e ninguém tira ele, se acorrenta na árvore, certo? Para que ninguém venha ali cortar a árvore, porque é uma questão da luta ecológica e ele está ali lutando para que aquela árvore não seja cortada. Aí tu pergunta para essa mesma pessoa se ela é a favor do aborto, ela diz que sim.
Mas como é que você pode defender uma árvore e não pode defender uma vida?